Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu vou falar hoje para vocês sobre uma pesquisa que eu desenvolvi junto com o professor Aristeu e o professor Felipe da UFG durante o meu mestrado, em que a gente modelou a camada limite laminar sobre uma placa plana utilizando o Imerspec. Eu vou, ao longo da minha apresentação, vou passar por esses tópicos e eu vou priorizar mais aqui e falar da metodologia Imerspec, porque eu sou a única pessoa no laboratório que utiliza essa metodologia, eu acho que vocês ainda não a conhecem bem. Essa metodologia, ela surgiu dentro do MFLab a partir de um trabalho de modelagem espectral de jato temporal lá em 2005. E a partir dela, em 2007, já foi proposta a metodologia. Ela é um acoplamento entre a fronteira imersa e o método pseudoespectral de Fourier, e ela foi utilizada para modelar diversos fenômenos físicos. Mas, como a gente vai ver, o Imerspec ele precisa necessariamente que todo escoamento modelado seja periódico. E o máximo até então que a gente quebrava essa periodização ou modelava fenômenos não periódicos era no máximo uma direção. E com isso veio a proposta do trabalho de modelar uma camada limite segundo Blasius, que é uma camada, um escoamento canônico, em 2D inicialmente, mas adaptar essa metodologia com um fenômeno que é não periódico em duas direções. Então, com base na nossa modelagem matemática, a gente aqui está considerando um fluido newtoniano, um escoamento com propriedades constantes. O termo advectivo aqui é implementado na forma antissimétrica por razões de estabilidade computacional. E aqui a gente tem um termo fonte. Esse termo fonte está ligado com a modelagem de fronteira imersa e ele comunica entre dois domínios. De um lado eu tenho um domínio lagrangiano, onde eu estou impondo condições de contorno ou modelagem de outro fluido, e do outro eu tenho meu domínio euleriano, onde aquelas equações que eu mostrei anteriormente elas são resolvidas numérico-computacionalmente. Então, nesses dois domínios eles possuem malhas, e aqui no presente trabalho a gente está considerando apenas quando essas malhas elas são coincidentes, ou seja, não tem distribuição de pontos aqui. E quando essas malhas são coincidentes, eu tenho comunicação entre esses dois domínios pelo termo fonte, em que o termo fonte em letra maiúscula se refere ao domínio lagrangiano e em letra minúscula se refere ao domínio euleriano. Então, só acontece comunicação quando esses dois pontos eles são coincidentes entre si. Bom, e como é calculado os termos fontes dessa, é, da, 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 das equações de Navier-Stokes? É utilizando o algoritmo do Multidirect Force, que eu acho que a maioria aqui também já conhece, mas eu vou passar rapidamente. Então, a gente tem um avanço temporal. Esse avanço temporal a gente consegue a velocidade do domínio euleriano em temporária, que é esse U asterístico aqui. Então, quando há coincidência entre as duas malhas, esse U asterístico é transferido para o meu domínio lagrangiano, resultando no U asterístico em letra maiúscula. A partir dele e com a velocidade desejada no ponto, eu determino o meu termo fonte lagrangiano. O determinado termo fonte lagrangiano, eu transmito essa informação de volta para o meu domínio euleriano. A partir disso, eu atualizo a minha velocidade, que anteriormente eu tinha o parâmetro temporário, e eu checo um critério de convergência com base no parâmetro pré-definido no início da simulação. Se isso for satisfeito, eu saio do meu algoritmo da fronteira imersa. Se isso não for satisfeito, eu volto aqui e eu transfiro a velocidade recém-calculada de volta para o domínio lagrangiano e recomeço esse looping. Aqui, como vocês já podem ver, eu não faço atualização em relação à pressão. Isso é decorrente do método pseudoespectral de Fourier, em que a gente desacopla a pressão. Eu vou mostrar a seguir. Então, de um lado a gente tem a fronteira imersa para impor condições de contorno dentro do escoamento, e do outro a gente tem o método pseudoespectral de Fourier para resolver a modelagem do escoamento aqui. O, a ideia principal aqui é usar a transformada de Fourier para reescrever a informação que a gente tem do domínio físico no domínio espectral. E com isso, tirar vantagem de propriedades da transformada de Fourier. Por exemplo, a equação 4 aqui
ela é a nossa equação da continuidade no domínio espectral, o domínio de Fourier. Então, ela passa a ser não mais uma derivada, mas a gente resolve essas derivadas com um produto entre dois vetores aqui. Esse produto entre dois vetores é o número de onda, que é análogo ao termo de frequência e tempo. A gente vai ter o espaço e o número de onda aqui. E a velocidade do escoamento transformada, por isso o chapéu aqui. Pela geometria analítica, a gente sabe que o produto entre dois vetores, quando é nulo, é quando um vetor é perpendicular ao outro. Então, sendo assim, a gente traça um plano π aqui, para ter um plano de referência, que ele é colinear ao vetor velocidade transformado. Isso daqui é perpendicular ao número de onda. Então, desde que você obedeça essas propriedades geométricas, você satisfaz a equação da continuidade. Então, a gente aplicou a transformada de Fourier para a equação da continuidade. E as equações de Navier-Stokes, aplicando a transformada e as suas propriedades espectrais, a gente tem a equação 5 aqui. Eu chamo atenção no termo não linear aqui, o termo advectivo, para o pseudoespectral do método. O que isso se refere? Se vocês analisarem aqui, a gente tem um produto entre duas funções. Para a gente resolver isso no domínio espectral, o produto de duas funções, a gente tem uma integral de convolução, que tem um custo computacional muito, muito alto. Então, o que a gente faz no método pseudoespectral? A gente sabe que resolvendo derivadas, isso é feito de uma acurácia muito grande no domínio espectral. Entretanto, produtos entre duas funções no domínio espectral não é bom, porque tem um custo computacional muito alto. Então, toda vez que a gente tiver um produto entre duas funções, a gente resolve no domínio físico. Pega o resultado disso e leva para o domínio espectral. E no domínio espectral, a gente resolve as derivadas. Então, o método pseudo-espectral aqui, a filosofia por trás é pegar os benefícios do domínio físico e os benefícios do domínio espectral. Só que com isso a gente tem que fazer transformadas e transformadas inversas para a resolução da equação 5 aqui. E em relação às posições de cada termo sobre o plano π. Se a gente analisar o termo difusivo e o termo temporal, ambos são, o primeiro é um operador temporal ligado ao vetor, então ele não vai alterar a posição do vetor em relação ao plano π. E o segundo é um escalar aqui, acaba sendo, multiplicado pelo meu vetor. Então ele também está pertencente aqui no plano π. Se a gente analisar o gradiente de pressão aqui, nós vemos um escalar, que é a pressão, multiplicado pelo meu vetor número de onda. Pela equação da continuidade, a gente já viu que esse vetor número de onda era perpendicular ao plano π. Então, esse termo, o gradiente de pressão, ele também é perpendicular ao plano π. Em relação ao termo advectivo e o termo fonte, a gente não pode afirmar nada em relação ao plano π. Mas se a gente reorganizar essa equação sim, a gente chega na equação 6. Então, a gente sabe que esse primeiro termo aqui é pertencente ao plano π. Esse daqui, nós não podemos afirmar nada, mas sabemos que a soma entre esses dois é igual a zero. Então, pela geometria analítica, a soma, se dois vetores somados entre si são zero, quer dizer que eles são colineares. Então, a gente não pode afirmar nada em relação a cada um desses termos, mas a gente sabe que a soma deles é pertencente ao plano π. Então, com base nisso, a gente pode aplicar uma operação de projeção sobre esse termo. Ou seja, a gente vai projetar cada um daqueles termos, cada um desses três termos, sobre o meu plano π. Quando a gente projeta isso, a gente vai projetar o gradiente de pressão que é perpendicular sobre um plano. Então, dá um resultado novo. E com isso a gente desacopla a pressão da resolução a resolução computacional do método. E a gente chega aqui na equação 8. Então, nós temos aqui o termo temporal, o termo difusivo e os três termos projetados. Lembrando que o gradiente de pressão é nulo. E toda vez que a gente fizer isso, nós fazemos com que todos esses termos aqui eles sejam projetados ao plano π. Então, a gente está obedecendo rapidamente a equação da continuidade. Lembra que eu falei que o número de onda é sempre perpendicular ao
vetor da velocidade transformada? Então, quando a gente utiliza essa projeção, nós temos dois resultados imediatos. O primeiro é que a gente garante a equação da continuidade, ou seja, a gente garante conservação de massa dentro do escoamento em cada avanço temporal. Isso daqui é significativo até número de erro de máquina. O segundo é que a gente desacopla a pressão da solução computacional, conforme eu já falei. Mas quais são os aspectos numérico-computacionais de implementar essa metodologia? O primeiro, como eu já comentei com vocês, é que a gente utiliza várias vezes a transformada e a transformada inversa. E para fazer isso e com custo computacional que não seja proibitivo, a gente utiliza a FFT, que é um algoritmo chamado transformada rápida de Fourier. E esse algoritmo, para ele ser usado, ele traz grandes dois limitadores para a metodologia. O primeiro é que toda a malha aqui ela tem que ser uniforme, e o segundo é que a FFT, dentro dela, do algoritmo, já utiliza condições de contorno periódicas. Então, daqui que vem a limitação do método. Todo escoamento ele tem que ser periódico nas três direções ou nas duas direções, conforme esse trabalho. E se o escoamento ele necessariamente tem que ser periódico, o que, que a gente costuma fazer dentro do Immerspec para modelar fenômenos não periódicos? A gente usa um artifício de periodização artificial. Então, para isso, a gente tem dois métodos disponíveis na literatura. Um é o método Fringe e o outro é o método Buffer. Ambos os métodos, a filosofia por trás é a imposição de um termo fonte, numa região específica do meu domínio. Então, eu tenho meu domínio total, uma região específica desse domínio é denominada domínio complementar, que é onde a gente vai fazer essa periodização forçada, e uma outra parte é o domínio útil. Então, o que a gente vai estar modelando do fenômeno físico aqui é apenas o domínio útil. E no domínio complementar, a gente vai impor essa equação 10 aqui. E quais são as diferenças entre esses dois métodos? Bom, a diferença está nessas duas variáveis aqui. O QTX, que é a solução-alvo, e a minha função psi. Vamos começar da função psi. Ela é uma função variável de 0 a 1. Só que para o método buffer, ela é suave só no início da minha região do domínio complementar e depois ela finaliza com um termo forçante igual a 1. Para o método de fringe, ela é suave no início do domínio complementar e ela também é suave no final do domínio, em que no final do domínio é exatamente igual ao início, com valor nulo. Para a solução, em relação ao QTX e para o método fringe, ele tem um desenvolvimento espacial fictício, que eu vou falar mais à frente. E para o método buffer, isso são sempre constantes em toda a região do domínio complementar e é sempre exatamente igual ao que a gente quer forçar no começo do domínio útil. Em outros trabalhos no Immerspec, a gente viu que quando associamos o método buffer com uma região de forçagem da fronteira imersa, a acurácia ela sai de um resultado próximo ao ideal e ela bate exatamente igual na condição de entrada do domínio útil. Então, tem uma acurácia ainda melhor quando a gente associa isso. E essa região é chamada de zona de forçagem. Então, como foi feita a modelagem em si da camada limite? Primeiro, não se modelou o bordo de ataque da placa plana aqui para evitar o fenômeno de Gibbs. O perfil de Blasas ele foi implementado já desenvolvido com x igual a 0,5 nesse domínio aqui, no final do domínio complementar, início do domínio útil. As condições de placa e de topo, elas foram impostas em forma de casca. Aqui a gente tem condições de não deslizamento, aqui a gente tem derivadas nulas para U e para V. E uma parte do meu domínio total é deixado sem modelagem. Por que isso daqui é deixado sem modelagem? Para manter aquela condição de periodicidade transversal. Inicialmente, o domínio complementar é composto apenas pelo método fringe. Esse método, como eu já falei, as soluções-alvos, elas têm um desenvolvimento espacial fictício. Por que é fictício? Porque o que está acontecendo lá dentro do domínio complementar é literalmente uma diminuição da espessura da camada limite à medida que eu estou chegando próximo à entrada. Ou seja, a gente está reformulando a condição de entrada do escoamento. E para a solução-alvo QTY, ela é obtida
com base nesse comportamento fictício aqui a partir da equação da continuidade. E por isso tem esse valor negativo aqui. Os parâmetros das simulações foram esses daqui, em que eu chamo a atenção que o número de reinos é mantido em regime laminar ao longo da placa, e o parâmetro da fronteira imersa daqui, o critério de convergência dele é de 10 a menos 4. Quando a gente olha os resultados para o campo de U, a gente nota que mesmo para nossa malha mais grosseira em relação à malha mais uniforme, para o campo de U, os resultados são exatamente iguais a Blasius. Então, isso daqui mostra a exatidão do método. É um método de alta ordem, então mesmo com malhas muito grosseiras, a gente já consegue bons resultados. Entretanto, para a gente analisar a componente V, que é cerca de 100 vezes menor que a componente U, aqui no início do meu domínio útil, eu noto que o refinamento da malha aqui, ela já me aproxima das minhas soluções em relação à solução de Blasius, em que esse Y asterístico é exatamente o fim da minha região viscosa do escoamento. Então, o que eu estou vendo aqui é que, inicialmente, eu tenho uma inexatidão, principalmente no começo do meu domínio útil, e exclusivamente para o componente V, né? Quando a gente traça um perfil ao longo do meu domínio útil, a gente já nota outra região de inexatidão também, aqui no final do meu domínio útil. Ou seja, todas as regiões dentro do meu escoamento que se aproximam do meu domínio complementar, eu tenho inexatidão ali. Por fim, quando a gente analisa a distribuição do coeficiente de atrito ao longo do domínio útil, a gente nota essas duas regiões que eu já falei. Isso fica mais claro ainda para o erro absoluto. Mas entre as duas regiões, a pior delas é no começo do meu domínio útil. Então, vem a pergunta: e se a gente tivesse outras composições de domínio complementar? Bom, a gente testou já com o método Fringe, a gente tem disponível o método Buffer e aquela junção que eu falei entre o método Buffer e a zona de forçagem. Todas essas três opções aqui, a gente só está variando aqui dentro do domínio complementar. As demais regiões se mantêm as mesmas. E para os perfis de U, eles não indicaram diferença entre as alternativas. Entretanto, quando a gente vai analisar novamente o componente V, a gente vê uma diferença muito grande. Principal aqui, tanto para o método buffer com a buffer mais a forçagem, quando a gente olha na metade do meu domínio útil, aqui, um zoom, nós notamos que a partir de x igual a 1, a solução numérico computacional ela diverge significativamente do resultado esperado por Blasius. E mais ainda, para buffer mais forçagem, aqui no começo do meu domínio útil, eu já não tenho mais uma inexatidão, eu tenho literalmente um salto de velocidade ali. Isso daqui é explicado principalmente porque o que está acontecendo aqui é um cabo de guerra. De um lado, eu tenho a minha fronteira imersa impondo exatamente a solução-alvo que eu quero na entrada do domínio numa região que deveria estar acontecendo um desenvolvimento espacial ali. E do outro, eu tenho a conservação de massa toda vez que eu projeto a minha velocidade, falando que tem que conservar a massa. Então, o resultado final é esse salto aqui de velocidade, um overshooting logo depois aqui. Por fim, quando a gente analisa a distribuição de coeficiente de atrito, a gente nota resultados ainda mais dramáticos. O primeiro aqui é em relação ao buffer mais a forçagem, que eu tenho uma oscilação muito alta em relação ao meu coeficiente de atrito. E não se enganem pela escala do gráfico, mas mesmo os resultados oscilativos, eles não se aproximam tanto da região da coeficiente de atrito de Blasius. E aqui nós notamos, mesmo quando utilizamos o método de buffer, que ele não chega a ser ideal e a gente ainda tem inexatidão significativa logo depois de x igual a 1, do meu domínio útil. Então, dentre todos os métodos de domínio complementar disponíveis, a gente não consegue resultados tão bons com o método de Fringe, já as inexatidões estão ali, mas dentre os disponíveis é o melhor que a gente encontrou ao longo do trabalho. Por fim,
a gente otimizou essa altura do domínio útil aqui, para minimizar esse domínio não modelado, que literalmente a gente perde malha. Então foram feitas simulações com 30%, 50%, 70% e 85%, em que os resultados divergiram significativamente a partir de 85%. Então, indica-se que a gente não precisa ter uma perda tão significativa do domínio útil de 30%, mas a gente pode manter em torno de 70%. Por fim, eu concluo falando que foi vista e verificou-se que o InversePack, mesmo para fenômenos não periódicos nas duas direções, ele realiza uma modelagem de alta ordem. Conforme eu já falei, dentre os possíveis domínios complementares, o método Fringe é o que minimiza as inexatidões ali próximo à entrada ou saída do domínio útil. A gente otimizou também uma altura do domínio útil igual a 70% da altura total. E para trabalhos futuros, que já estão em desenvolvimento, a gente está modelando de bidimensionalmente para tridimensional. E mais à frente a gente pretende fazer uma modelagem de camada limite turbulenta para o caso e a introdução de efeitos térmicos. Bom, pessoal, era isso. E se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui. E alguma pergunta sobre... Eu não entendi muito bem sobre como que a projeção, né, do gradiente de velocidade no plano φ, ele anula a mesma pressão, né? Porque a projeção seria um ponto, né? Então, os pontos não seriam considerados No plano, não, plano, né? só seriam campos, né? Aham. Ah, Porque a projeção é sobre os três termos, né? Exatamente. Eu tenho o termo advectivo, o gradiente de pressão e o termo fonte aqui. Então, quando a gente projeta essa informação, o gradiente de pressão dá um termo nulo, literalmente, por causa da operação de projeção. Por isso que ele é desacoplado. entendi. Não, era isso mesmo. Mas aqui é Ô, Thiago, a forçagem em si, qual seria o input que eu tenho que fornecer ao código? E também se essa forçagem que você faz, ela pode ser atualizada ao longo das posições do domínio. Não, ela não consegue. A gente já faz o input dela antes. A gente não consegue alterar a Você posição depois fornece que já está. a coordenada também. O que a gente coloca aqui para calcular é a velocidade desejada no meu ponto lagrangiano. Por exemplo, na placa plana é zero, né, que é a condição de não deslizamento aqui. Então, naquele ponto, aí eu tenho uma velocidade no meu parâmetro temporário e naquele ponto eu quero que seja o valor igual a zero. Então, eu faço essa diferença e faço a divisão por ΔT, né? É como se a gente fizesse o avanço temporal e atualizasse esse valor. Aí, com base nisso, é calculado o termo forçante aqui. Ah, Certo? tenho mais uma dúvida que é em relação se dentro do método FFT, a utilização de fronteira imersa que precisa necessariamente ser coincidente, né, com o campo euleriano, se isso é um problema do método que, digamos assim, não tem solução ou se pode ter alguma solução com algum trabalho mais recente, ou se tipo assim, o método é isso e não tem como sair mesmo. Não, não. A gente utilizou até coincidência de malha, porque dentre as disponíveis aqui, a geometria era muito simples, né? Era uma placa plana. E também o InversePack, ele dá uma acurácia espectral quando a coincidência de malha. Quando não há, a gente tem a distribuição de malha. Igual, acredito que vocês façam isso no MS-SIM também. Só que aí a minha acurácia, ela cai de uma convergência espectral e ela cai para uma acurácia de quarta ordem. Então, sendo assim, a gente priorizou pela acurácia máxima disponível e a geometria era muito simples também. Ah, tá, então dá para fazer. Dá para fazer.
Só que não é tão bom quanto esse caso. Os resultados não são tão bons, mas é possível. Tem uma acurácia significativa ainda, porque a maioria dos métodos é de segunda ordem, né? Esse é de quarta ordem, mas não é tão bom quanto esse. Uhum. Ah, sim. Acho que era só isso, né? É, é para esse caso aqui. Então, como funciona aqui? Eu tenho um método de buffer. Para começar, o domínio útil ele está saindo aqui, certo? Então, eu tenho um perfil saindo aqui. E ele vai ser reinjetado aqui por causa da condição de periodicidade. Então, a partir daqui, eu tenho aquele termo forçante do psi vezes a minha solução atual menos o QTX, certo? Isso daqui, suavemente, vai ser levado à condição de entrada. E aqui na zona de forçagem, em toda essa região, eu vou pegar a fronteira imersa e forçar exatamente o perfil que eu quero, certo? Exatamente. E aí, quando você olha, o fenômeno físico quer fazer? Quer que aconteça um desenvolvimento espacial ao longo da placa. Mas no final desse domínio complementar aqui, e eu pego e mato isso. Então, de um lado, a minha resolução numérica computacional está falando que deveria acontecer um desenvolvimento ali, espacial. Do outro, eu estou forçando literalmente um outro resultado. E aí, quando eu projeto esse resultado, eu literalmente forço a ter conservação de massa. Então, o que que acontece? Acontece um salto aqui e uma diminuição do valor anterior, que é aquilo ali. Certo? Beleza, Thiago, muito obrigado aí pela sua apresentação, parabéns, de novo. E é isso, gente, por hoje. A gente, inclusive, quem não tem apresentado e quiser apresentar, pode falar comigo, tá? Vamos fazer ainda para esse mês, encerrar esse mês. Acho que mês que vem vai ficar um pouco difícil para mim acompanhar, então se alguém for assumir também as questões do seminário, pode também falar comigo, se quiser assumir. Porque esse mês que vem eu vou estar participando do congresso e tudo mais. Então, é isso. Inclusive, fica também o convite para o professor Alisteu, se quiser também participar dos seminários desses, tá? E é isso por hoje, tá? Obrigado, viu, Thiago? Obrigado, gente.